Vamos lá, vamos ler aqui para vocês ouvirem. Olha só, eu vou ler, presta atenção, gente. Olha, isso aqui é pesado, tá? Não estou exagerando. Isso aqui é pesado. Pessoas, o CCBano já está acostumado, ele tá lá dentro, ele vive sobre um forte peso, sabe? Então para ele é normal, tá? Quem vem de fora e ouve isso aqui, ó, fica assustado. Por isso que eu falo, essa seita é perigosíssima, gente, perigosíssima. Fiquem longe desse lugar. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Tópico: Assembleia de 17 a 20 de abril de 1982. Aí tem uns que falam assim: ah, mas os antigos eram os piores. A congregação sempre foi uma seita, sempre foi uma igreja ruim, tá? Não tem esse negócio de, ela veio mudando. É os saudosistas, né, que acham que a congregação algum dia foi igreja cristã. Agora vamos lá, eu vou ler para vocês, olha aí. Casamento sem ser a vontade de Deus, embora crentes. Olha só. Aí, isso aqui, ele vai contar tipo como se fosse um testemunho de algo que aconteceu. Ou seja, ele vai relatar fato. Isso aqui é algo que aconteceu. Olha só. Também nos casamentos entre crentes, quando não é preparado por Deus, as pessoas encontram bênçãos. Aliás, as pessoas não encontram bênçãos. Olha só, casamento entre crente que não é preparado por Deus, as pessoas não encontram bênçãos. Olha aqui. E às vezes até recebem pesados castigos. Olha aqui, ó. Eles estão dizendo que tem pessoas que casam sem ser a preparação de Deus e recebem pesados castigos. Pergunta que eu vou fazer aqui, para a gente continuar lendo. Mas guarda essa pergunta que eu vou fazer agora, ó. O que significa, então, um casamento preparado por Deus? Porque ele está falando, casamento que não é preparado por Deus é um casamento que não vai ter bênçãos e às vezes vai ter castigo. O que você acha que significa aqui casamento que é preparado por Deus? É casamento baseado no sim da profetada. É quando eles vão buscar a chamada palavra e recebe o sim da profetada. Não estou exagerando, tá aqui, ó, vamos ouvir, ó. Houve o caso, aí ele vai contar o caso. Isso aqui é reunião ministerial dos anciões mais antigos do Brasil. Eles se ajuntam. Olha assim, ó. Houve o caso de uma irmã que, estando noiva com um incrédulo, olha, ela estava noiva com um incrédulo, sendo repreendida e exortada pela palavra, desfez aquele noivado. Ou seja, ela foi na igreja e o pregador que sabe da vida de todo mundo lá falou: você que está aí buscando a palavra para namorar, para casar com estranho à fé, te diz Deus por essa palavra, né? Não faça isso, porque senão a minha mão vai pesar contra você. Aí a coitada ficou assustada e falou: não vou mais casar com o coitado do irmão fora da igreja. O que ela fez então? Ela foi procurar um de dentro da igreja. Olha só, ela foi procurar um dentro da igreja. Aí ele segue aqui, ó, o relato, tá? Estando noiva com um incrédulo, né? Sendo repreendida e exortada pela palavra, desfez daquele noivado. Pouco tempo depois, começou a namorar um irmão nosso. Olha que bonito. Pediram a confirmação pela palavra e o Senhor lhes respondeu claramente, olha, eles até colocam claramente, ó, lhe respondeu claramente que aquele casamento não era de sua vontade. Gente do céu, o ancião que escreveu isso está contando a história de que a irmã e o coitadinho do irmão foram buscar a palavra, ou seja, eles não estavam baseados em sentimento, né, em amor, através do namoro, apego, não, eles foram buscar a profetada e a profetada disse: é a vontade de Deus que manda dizer, não case, porque não é da minha vontade. E o ancião aqui está falando que isso é uma resposta clara de Deus. É algo claro, se veio da boca do irmão lá da tribuna, é Deus puro que está falando. Olha só. Se insistisse, aí ele releva, ó, e se insistisse, vindo a realizar essa união, a pesada mão de Deus os castigaria. Olha só, ele está revelando aqui que a profetada jogou até uma praga e rogou
coisa ruim na pessoa. Ou seja, ó, não case, porque se casar, a pesada mão de Deus vai cair sobre você. Olha só o coitado, né? Tá, aí segue. Estes dois, apesar desta palavra claríssima, né? Que ele disse que era claríssima, apesar dessa palavra, resolveram se casar. E o cumprimento do que veio pela boca do servo de Deus realizou-se. Ó, ele disse que foi claro, tá contando até esse testemunho, porque, obviamente, quando a gente for ler o testemunho, vai ser algo tão nítido, tão notório, que ninguém vai ter dúvida que foi Deus. Pelo menos é o que a gente pensa. Vamos ver o que aconteceu para esse irmão poder dizer que foi Deus quem pesou a mão. Vamos ver. Falou para não casar, ela teimou e casou. Olha só. E aqui tá falando que veio a cumprir tudo o que foi dado na boca do servo de Deus. Olha só. Nunca tiveram um dia de felicidade. Pô, conheço muita gente que tá casado aí, que só vive na briga. Passaram por tudo: miséria, fome, enfermidade sobre a filha e, por fim, o marido adoeceu com gravíssima moléstia que o deixou paralítico quase à morte. Ou seja, não pode acontecer desgraça nenhuma na vida do CCBaninho. Se acontecer, eles vão dizer que foi a palavra ou a mão de Deus que pesou a mão contra você. Olha só, olha isso aqui. Esses camarada, e eu vou falar com base na Bíblia, esses camarada, ele se encaixa exatamente nos amigos de Jó. Os amigos de Jó, chucro do jeito que eram, eles viram Jó no sofrimento, logo deduziu, era a mão de Deus pesando contra ele. E no final da história a gente vê que Deus falou, ó, olha Jó, eu nem vou aceitar mais a oração daqueles camaradas. Se você não orar por eles, eu não vou os perdoar. Se você não orar, olha só, Deus não quis nem oração. Por quê? Porque esse Zé Mané aqui, ó, não pode vir sofrimento na vida de ninguém que já sai falando que é a pesada mão de Deus que está vindo em cima dele. Então, os coitados resolveram casar e eles ficaram de olho, rapaz. Porque aqui fala que já tinha filhos. Ficaram de olho por anos, esperando a praga cumprir. Gente do céu, olha o nível desse povo. Ó, adoeceu com gravíssima moléstia que o deixou paralítico e quase à morte. A esposa, então, ao pedir oração para o servo de Deus, gente, ela foi na igreja pedir oração para o macumbeiro que pregou. O ancião macumbeiro. Olha só o que a coitada fez. Lógico, pesou na consciência, ela foi lá. Você acha que ele abraçou ela e foi lá orar para ver se deu? Não, jogou na cara da coitada. Fica vendo, olha aqui, ó. Vamos botar. Chegou até lhe pedir, olha só, a esposa. Então, ao pedir oração para o próprio servo que ler a palavra, e a coitada se humilhou, olha só, se humilhou. Chegou até lhe pedir perdão. Perdão por quê? Por que ela foi pedir perdão para o ancião que pregou a praga? Olha aqui, por não haver obedecido ao que Deus mandara pela sua boca, ou seja, porque você não obedeceu o que eu falei da tribuna, né? Aí ela foi lá pedir perdão para ele, ó. Depois de ser apresentado em oração, o enfermo começou a melhorar e já está andando. Este exemplo deve ser conhecido por todos e ficar patente a toda a mocidade. Bom, o camarada começou a ficar bom, já estão falando que foi a oração do rogador de praga. Se ele tivesse morrido, eles teriam dito que foi a palavra que ele desobedeceu, ou seja, não tinha saída pro coitado. Se ele sai com vida, diz que foi o rogador de praga que resolveu orar por ele. Se ele sai morto, fala, tá vendo? Quem mandou desobedecer a palavra que Deus manda na minha boca? Isso é coisa de feiticeiro, CCBano, tá? Isso aqui está enraizado em vocês. Vocês têm esse comportamento. Vide quantas pessoas que chegam nesse canal rogando praga. Há 14 anos estão falando que eu vou morrer, que Deus vai pesar a mão em mim. Aí o Josafá vive mais uns 50 anos aí. Quando eu morrer velhinho,
vai ter um CCBano ranhento que ficou aqui por 50 anos e vai falar, tá vendo? Foi a mão de Deus que pesou em cima do Josafá. Foi a mão, eu não falei que a minha praga ia cumprir? Isso aqui, por acaso, tem algum resquício de cristão nisso aqui? Isso aqui não tem resquício de cristão nenhum. Sabe por quê? Porque isso aqui está totalmente fora dos conselhos que Jesus deu. Jesus manda abençoar, não amaldiçoar. Jesus manda orar por aqueles que perseguem ou te querem o mal ou qualquer coisa. A coitada só queria casar. Detalhe, ela provavelmente gostou, se apaixonou, tinha amado um moço, mas ele não era da igreja. Aí a coitada estava lá no culto quietinha, naquela época, né? A população era menor, às vezes ela estava na cidade pequena, todo mundo já estava sabendo que o rapazinho, né? Aqueles namoros de antigamente, ela ficava lá na janela da casa dela, o rapaz vinha com uma flor e ficava batendo um papo ali de baixo, então todo mundo que passava na rua via. Aí no próximo culto que foi lá, o maldito começou a pregar lá, não, porque se você casar com um estranho a fé e papapá. Às vezes estava ali a alegria, a felicidade dela, alguém que realmente a amasse, alguém que realmente a cuida. Não que o coitado que ficou doente tenha culpa de alguma coisa, mas veja como esses homens interferem na vida das pessoas, como esses homens estão ali interferindo, né? Criando tópicos diabólicos, falando que é Deus. Aí vem o CCBano maluco aqui e fala, isso aí foi naquela época. Primeiro lugar, esses tópicos aqui, ó, são cláusula pétrea, porque eles dizem que foi Deus que revelou, ou seja, não pode ser revogado. Primeiro lugar. Segundo lugar, nós estamos em 2022 e aqui tem mais aberração ainda. Aqui, ó, que nós vamos ler. Mais aberração ainda. Então não tem nem pra onde correr, CCBano. Você não tem nem pra onde correr, ou seja, essa igreja é uma fábrica de doido, de maluco. Essa coitada, pressionada, com medo. Imagina como essa mulher viveu o resto da vida dela, né? Com medo do pregador da tribuna, ou seja, não pode sair de lá, porque se ela sair de lá e ir para outra igreja, Deus vai pesar a mão dela. Ela tem que ficar de cabeça baixa. Ela foi pedir perdão pro macumbeiro. O macumbeiro que coloca terno e gravata e abre um culto usando o nome de Jesus. Até quando vocês vão ficar presos nisso, acreditando nesses rogadores de praga mentiroso? Isso aqui, toda seita, ela cria essas coisas para poder controlar a vida das pessoas. As pessoas passam a acreditar nisso e tem a vida controlada. Tem a vida controlada. A coitada não consegue sair de lá de dentro, ficar presa, tá presa pro resto da vida. Tudo que vai fazer, ela vai lá buscar a palavra, porque ela acredita nisso, tá presa nela, tá aqui dentro da cabeça. Aí vem o CCBano e fala que a pessoa só fica lá se quiser. Que fica lá se quiser o quê? A pessoa tá com a lavagem cerebral feita na cabeça. É a mesma coisa que você falar para um drogado do crack lá no... Você vai lá no lugar de São Paulo, aí na Cracolândia, fala, a pessoa usa crack só se ela quiser. Gente, a pessoa que usa droga, ela usa se ela quiser a primeira vez. A segunda. Depois já era. É igual você CCBano. Você entra aí dentro, se quiser, na primeira vez. Na segunda vez. Depois que você usa a droga, o ópio da CCB, você não consegue largar mais. Já era. Tá preso, né? Eu costumo dizer, o drogado só se liberta por um milagre. O CCBano só sai da CCB, só acorda por um milagre. Nos dois casos, você entra com as suas próprias pernas, para droga ou para CCB. Mas nos dois casos, você só sai por um milagre de Deus. Daqui, só Deus tira você. Da droga, só Deus te tira. Guarda isso na cabeça de vocês, gente. É sério, isso aqui só Deus tira a pessoa daqui de dentro. Nós não podemos... A gente está aqui pregando, falando da verdade, da graça. Você pode molhar a maior verdade do mundo. Você pode mostrar o diabo em pessoa, ensinando eles, pregando para eles. Eles vão continuar de joelho dando glória a Deus, porque os olhos estão tampados.
os ouvidos estão fechados para que eles não entendam, não creiam e não venham a ser curados. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. Isso aqui, qualquer pessoa normal, com juízo no lugar, ele fica horrorizado com um troço desse que está dizendo que foi Deus. Deus que escreveu isso aqui. Dá vontade, vocês me de largar isso aqui agora e sair fora, ir embora. Fechar lá, aqui no Casa Live. Porque é um absurdo isso aqui. E tem os tontos. A gente tá tentando tirar o tonto de lá de dentro, ele taca a pedra em você. É a mesma coisa que você estende a mão pro cara que tá no fundo do poço e ele cospe em você. Aí você olha pro céu e fala: Deus, tu é bom, mas eu não sou. Eu não sou, Senhor. Eu sou pecador, sou fraco, Senhor. Eu não tenho esse amor todo que tu tem, porque eu tô com vontade de cuspir de volta nesse filho de uma égua. Desculpa falar isso, gente, tá? Porque eu não quero cuspir, dá vontade de jogar um tijolo para afundar ele de vez. Porque ele tem que ficar lá. Mas aí, meu amigo, você se depara com a passagem que fala assim: Josafá, eu te amei, amai você também aqueles que te aborrecem. Essa parte da Bíblia que nos quebra, nos constrange. Você olha para o CCBN e fala: Deus, me dá força. Porque tu tem razão, Senhor. Eu era um zero à esquerda e tu me amou, Senhor. Né? Mas é difícil, Deus. É difícil ser CCBN, é coisa difícil. Isso aqui é uma missão que a gente está fazendo. Gente, é uma missão quase impossível essa aqui. É impossível. É difícil, rapaz. Um tópico absurdo desse aqui, pelo amor de Deus. Como pode estar? Eles estão se vangloriando em cima de um homem que ficou ruim de quase a morte, uma filha, uma criança doente, a mulher com problemas psicológicos, e eles ficaram contentes porque cumpriu a praga que eles lançaram. Isso é o próprio diabo, rapaz. Quem que tem alegria na desgraça dos outros? Como que você vai redigir um tópico dizendo, né? Ou seja, como para eles isso era pouco, eles tiveram que redigir um tópico para poder espalhar para o Brasil e para o mundo. Que quem não obedecer eles, a pesada mão de Deus vai cair sobre vocês. Aí você pega os cultos que eu já fiz análise aqui, os camaradas rogando praga. Né, o outro lá dos Estados Unidos dizendo que a morte estava na esquina para pegar. O Paulinho do Polícia dizendo que naquela igreja, naquele dia, tinha alguém que Deus ia mandar para o cemitério. Para pensar, gente. Eles rogam praga no próprio povo que está com eles. Eles não estão rogando praga no adversário da outra igreja, o camarada que está em outro lugar. Não, eles são tão ruins, eles jogam praga no próprio povo. As pessoas que estão lá, os coitadinhos que tem medo deles, que dão coleta, que trabalham de graça, que vai à igreja, que limpa o banheiro, que vai fazer o cafezinho para esses macumbeiros tomar. E vem achar ruim comigo. Vamos lá, pessoal. Agora vamos avançar aqui. Ó, tópico de 1962, tá? Pode procurar lá. O assunto é casamento sem ser da vontade de Deus, embora crentes. É esse assunto. Casamento sem ser da vontade de Deus, embora crentes. Seus macumbeiros. Falo com todas as letras. Esses anciãos do Brás não têm a mínima decência de pedir perdão por tudo que eles inventaram, por todo o sofrimento que eles causaram na vida das pessoas. Por todo o sofrimento. Tá, irmã aqui? A Alessandra Borges está falando: meu irmão roga praga em mim. Eu creio, irmão, eu sei disso. Eu creio nisso. Gente do céu. Aí vem falar: não, tá tudo bem na nossa vida, nós vamos entrar pro céu. Porque eu já tô de idade, eu sou um velhinho, eu sou bonzinho, eu não forniquei, eu não tenho televisão na minha casa, eu uso calça comprida até na hora que eu vou lavar o meu carro, eu sou um santinho. Vocês vão queimar no inferno.
queimar no inferno. Eu não falo isso por desejo. Eu falo isso porque é nítido e notório que vocês são mortos. Não sabem quem é Jesus Cristo. Não sabem o que é a obra e a misericórdia de Deus. Vocês brincam com Deus. Vocês usam o nome de Deus para validar as vossas lambanças, as vossas invencionices. Aí, ó, nós estamos em 2022 e tem gente que não tem uma TV na casa delas e os anciãos viraram popstar na televisão. Eles são popstar na televisão e eles não têm sequer uma televisão dentro de casa. Isso é fanatismo do brabo. Se acreditar ainda que ter televisão em casa é algo ruim porque não é de Deus, essa pessoa tem que ficar lá mesmo, tem que engraxar a bota do ancião. Você tem que ficar aí mesmo. Tá? Agora vamos para os tópicos aqui. Aqui, ó. O Fernando tá falando. Josafá, minha esposa, é da CCB de berço. Eu ouço tantas coisas de praga que eu nunca tinha ouvido na vida. Exato, gente. E tem. Eles usam de ameaça para coagir as pessoas. Eles usam essas rogações de praga para pôr medo. Ou seja, é a forma deles impor nas pessoas, para colocar medo, para coagir as pessoas. E para o CCBano obediente, o CCBano obediente aos anciãos, é o seguinte: se fosse um CCBano obediente aqui, ó, coitado, tá sendo provado, Deus o ama, né? O CCBano é assim, gente, se não acontecer nada na vida dele, ele fica preocupado, porque ele é obediente. Aí se é o CCBaninho que fica doente, a filha é doente, né? Eles vão falar, olha como Deus ama essa família. Eles são tão obedientes que o adversário é quem está perseguindo eles. Mas quando é alguém que eles não gostam, ou que desobedeceu, ou que não quis lamber a bota deles, eles falam que é apesar da mão de Deus. Ou seja, você não tem escapatória, meu amigo. A mesma coisa pode ter dois sentidos, conforme a vontade do CCBano. Para ruim ou para mal. Tem o mesmo sentido. Se for chegado nosso, a gente levanta a bola dele dizendo que não, você está sendo provado porque você é um caro servo de Deus. Se morre assim, fala, tá vendo aí, irmão? Caro servo de Deus, não redou o pé, irmão. Veio isso, veio aquilo na vida dele, ficou doente, ficou enfermo, mas Deus provou aquele que ele ama. Deus prova aquele que ele ama e Deus limpou, purificou e levou o santinho purinho para a glória dele. Se é o coitado que não quer obedecer os anciãos, tá vendo aí, irmão? Com na obra de Deus não se brinca, irmão. Deus mandou na palavra, há 87 anos atrás, que Deus ia matar. E tá aí, morreu. E essa palavra eu me lembro, foi 87 anos atrás. O camarada já morreu de velho, né? Ou se fosse nesse caso aqui, ó, né? Desobediente, desobedeceu a palavra de Deus, Deus matou. Aí, ó, a pergunta maravilhosa. Por que não vem um ancião responder isso aqui? Quero fazer uma pergunta, diz o irmão Paulo Dancini. Quantos anciões tiraram a liberdade de pessoas por ter TV em casa e hoje o ancião tem TV? Como fica isso? Como fica essa hipocrisia? Igreja que se diz graça maravilhosa. Igreja que diz, não, aqui tudo é revelado por Deus. Esses senhores de idade aqui não faz nada da cabeça deles. Eles recebem de Deus as revelações. Vem tudo na revelação purinha. Já vem escrito do céu. Não é nem eles que escrevem. Já chega um anjo com o papel do céu lá e fala, ó, tá aqui, tá tudo redigido. Vai lá agora nos cultos e fala que foi Deus e tal. Beleza. Daqui a pouco volta, depois de 80 anos, volta Gabriel de novo. Olha, foi revogada aquela lei lá, viu? Tava conversando com Deus lá, a gente tava batendo um papo lá em cima e achou melhor liberar a TV, tá? A gente comprou a concessão do diabo. O diabo tinha toda a concessão, a gente não podia atuar na televisão. Mas a gente conseguiu quebrar o monopólio, né, do diabo, porque o certo é a lei da concorrência. Isso que significa, né, viver numa sociedade livre onde o interesse é de todos. Então a gente resolveu quebrar a patente
e tá liberado agora. Pode dizer aí, Marsola. Marsola, próximo culto você aparece lá e fala: Deus abriu uma grande porta, né? Agora nós estamos, né, na internet. Como é que o Marsola disse mesmo, rapaz? Ele falou da TV lá, que Deus abriu. Olha só que lindo, irmão. Olha só que obra. Olha só que obra. Deus abriu uma grande porta. Agora nós estamos no YouTube, na internet. Seus mentirosos de uma figa, falsários da fé, vocês blasfemam contra o Espírito Santo todos os dias nessa tribuna. Vocês blasfemam contra Cristo, o deturpam a palavra de Deus, né? Vocês são os maiores pecadores que tem pecar usando da palavra de Deus. A própria palavra de Deus fala: vocês serão julgados com mais duro rigor do que as pessoas que estão lá fora fazendo todo tipo de coisa ruim. Com mais duro rigor. E essa carinha de idoso, cabelinho branquinho para trás, passadinho no gel, né, com esse terninho, com essa cara andando, falando devagar, com essa mão tremendo aí, não vai fazer com que Deus alivie vocês. Deus não se deixa enganar pela aparência de ninguém. De ninguém. Eu falo com todas as letras. Esses anciões do Brás, até os que estão aí, são diabólicos. E isso aqui é a prova do que eles são. Qual é o meu pensamento? Receber uma seita. É uma seita. Ela é uma grande fraude. As pessoas acham que ela é cristã e ela não é cristã. Ao contrário, ela combate o cristianismo. Esse é o meu pensamento. Agora vamos lá, gente. Já passou 40 minutos falando desse tópico, que é um absurdo. E quando eu li, eu fiquei indignado, gente. Me perdoa. Eu fiquei indignado, tá? Eu tô tão aborrecido só de ler isso aqui. Sabe por quê, gente? Me vem na cabeça o sofrimento que essa família passou. Às vezes já até morreram. Levaram uma vida desgraçada por causa de uma seita. Né? E fora o julgamento das pessoas, o olhar. Imagina você viver em um ambiente onde a história da sua vida é usada para pôr medo nos outros. A história da sua vida é usada para pôr medo nos outros. Ai, meu Pai do céu. Só Deus para dar força pra gente. É sério, tô falando sério. Só Deus para dar força pra gente. Isso mexe demais comigo, rapaz. Gente, se põe no lugar desse povo humilde, simples, sem conhecimento algum de Bíblia, não sabe nada de palavra de Deus. São totalmente ovelhas refém na mão de lobos. Lobos devoradores, odiosos e odientos, pronto para arrebentar essas pessoas. Quantas famílias, essa aqui foi uma família destruída por conta de falsos ensinos, mentirosos de uma figa. Enganadores. Como isso pode acontecer, rapaz? Como, gente? Como? E vem aqui o CCBano ainda defender a sinagoga de Satanás. Continua aí dentro, você vai ver onde você vai parar. Meu pai do céu, rapaz, não dá para acreditar nas coisas. Se você for procurar qualquer coisa da CCB em top, você só fica cada vez mais chocado. Chocado. Meu pai do céu, gente. Isso dura até hoje. Tem gente com esse mesmo sentimento. Quantos que entram aqui rogando praga, ele acha que isso vai cumprir. Essa denominação transformou boa parte desse povo em pessoas ruins, em pessoas que desejam o mal dos seus desafetos. Eles vão buscar a palavra se Deus vai mandar para o cemitério o seu vizinho, o seu parente que ele não se dá bem. E se ele vê alguma desgraça acontecendo na vida daquele que ele tem um desafeto, ele já acha que foi Deus fazendo justiça para ele. Pelo amor de Deus, cara.
Como pode isso aqui, gente? É sério, eu tô sem condição de seguir essa live. Sério mesmo, gente. Não dá. Isso aqui me mexeu muito comigo, isso me abalou. Esses homens, rapaz, vai dar conta com Deus. Salvador Bueno, você vai dar conta com Deus. Vocês estão começando, vocês estão tentando, vocês estão ouvindo as coisas que eu falo aqui e estão tentando pregar aí. Na mesma semana, Salvador Bueno, Davi Trevisan, pregando na tribuna que nós somos pecadores. E usando a mesma passagem bíblica que eu falo aqui. Mas não tem coragem de assumir isso e pedir perdão para o povo. Voltar atrás. Lógico, eles falam isso, mas carregado, mesmo assim, carregado de heresia, dizendo que a palavra é o que vem da boca deles. Salvador Bueno, Marsola, Hélio Bianco, Davi Trevisan, Luiz Carlos de Viçosa, vocês serão condenados ao lago de fogo. Eu não tenho a mínima dúvida quanto a isso. E eu não estou falando isso aqui, né, para poder... Eu não estou desejando isso para vocês. Isso aqui é uma análise pelo comportamento de vocês. Vocês deveriam estar mostrando a luz para as pessoas, conduzindo elas para um caminho mais excelente que se chama Jesus Cristo. E vocês manipulam a verdade a todo custo, enganando as pessoas. Vocês enganam, vocês desviam as pessoas da verdade. Tudo que eu falo aqui, se tem alguma verdade no que eu falo aqui contra esse CB, o culpado são vocês. Se fizesse as coisas corretas, se fizesse o que é certo, se andasse dentro do que é correto, eu não teria o que falar. Eles assistem a live, eles assistem o meu canal. Já está provado, a gente vê, é só ver as pregações dele, as últimas agora. Olha só o que eles andam pregando. É tudo que eu falo aqui nesse canal. É tudo que eu falo aqui. E esses rogadores de praga vão dar conta. Cada família que vocês destruíram por acreditar em vocês. Cada família. Vocês têm uma saída. Eu vou voltar a repetir. Você quer se salvar, Salvador Bueno? Se você gosta do Salvador Bueno, se vocês gostam, você leva isso aqui para ele, porque isso aqui é um conselho que está vindo de Deus para que esses homens tenham uma chance de se salvar. Você vem no culto online, peça perdão para o povo, para que depois você peça perdão a Deus. Entrega a sua carteirinha, diz e assume: eu nunca estive apto para estar na frente do povo, porque eu não tenho conhecimento do evangelho. Peça perdão a Deus, coloque a carteirinha, desça e Deus vai receber o seu pedido de perdão. O que eu estou falando aqui é bíblico, está nas escrituras sagradas. Antes de pedir perdão a Deus, pelas coisas que vocês ensinaram, vocês têm que pedir primeiro para os ofendidos. Quem é os ofendidos? O povo. O povo. Não adianta você ficar conduído, acho que a gente fez errado mesmo. E quietinho, você vai quietinho no seu quarto pedir perdão para Deus. Os próprios conselhos de Jesus e a própria oração do Pai Nosso já está dizendo: você está errado. Você tem que pedir primeiro, antes de vir a Deus, vai pedir perdão para aqueles que vocês ofenderam. Vocês têm que ir lá pedir perdão para todos aqueles que vocês trouxeram desgraça na vida das pessoas. Se vocês morrerem, tão perto de morrer esses homens, tão perto, tá? Se morrer nessas condições, meu amigo, vai só haver repentino juízo contra vocês. Vocês acham que vocês vão entrar no céu desse jeito? Vocês acham? Se o Josafá, o homem pecador, do jeito que eu sou, eu já fico indignado desse jeito, vocês têm noção de como Cristo está indignado com vocês? Porque não fui eu, foi ele que morreu por causa dessas pessoas aqui, ó, que se humilhou para pedir perdão para o ancião, e o ancião ainda usou essas famílias como exemplo para trazer
mais pressão psicológica sobre o povo. Só que vocês acharam que isso aqui ia ficar escondido no passado. 1962, já fazem 60 anos isso aqui. 60 anos, vocês acharam, não, isso aí vai ficar no esquecimento. Deus não deixou nada no esquecimento. 2022, Deus falou, não, eu vou trazer esse tópico para frente. Vou mostrar quem realmente são esses homens. Vou trazer esse tópico para frente. Vou pegar um doido lá, um rapaz chamado Josafá Agra, e vou colocar ele lá na internet falando para milhares de pessoas o que foi que vocês fizeram. Vocês estão sendo desmascarados pelas próprias obras que vocês produziram, obras de desgraça, obras que atrasaram a vida de muita gente. E vocês, por falta de humildade, por não querer se arrepender, vocês me perseguiram e me levaram para a justiça e perderam. Agora vão ter que me engolir, vão ter que me ouvir. E não pode, não tem mais como, né, pedir para me parar. Seus rogadores de praga e feiticeiro, a Bíblia está falando, os feiticeiros não entram no céu. Você acha que está falando dos feiticeiros daquelas religiões, tal? Se fosse para aquele texto ficar falando todas as práticas das pessoas que não são cristãos, ia ser muitas. Mas ele está falando, a Bíblia está falando de pessoas que conheceram Cristo e que tinham aquelas práticas ali, ó, feiticeiro, cães, né, idólatras, ficarão de fora. Essas são as 3 qualidades que esses anciãos geraram nesse povo. Cães. Por que cães? Você já viu na natureza o cão? O cão anda em bando. Eles atacam as pessoas. Quantas pessoas vocês não viram sendo atacada por um grupo de irmãos, vem acusando, e o outro fala, não é verdade mesmo, Deus mandou mesmo na palavra. São cães, igual os fariseus andavam em grupo. Eles andam em grupo, porque são covardes. Eles andam em grupo, são cães. Idólatras, porque são apaixonados pelas invenções que eles criam. Imagem de escultura, coisas que os homens criam. Isso aqui, ó, foi criação de vocês. Vocês criaram isso aqui e vocês são devotos disso aqui. E feiticeiro, quem que é o feiticeiro? Que o próprio Senhor Jesus Cristo corrigiu naquela época. Jesus falou, gente, cuidado, vocês não podem sair amaldiçoando as pessoas. Vocês têm que orar por elas. Você tem que ter compaixão. Por que Jesus falou isso aí? Porque Jesus viu o comportamento dos fariseus. Jesus viu o cumprimento. Aliás, Jesus viu o comportamento dos fariseus desejando o mal para as pessoas. E colocou lá em Apocalipse, ó, esses rogadores de praga, que são os feiticeiros, não vai entrar no céu. E o que vai ter de ancião da CCB, rapaz, lá naquele canto, junto com o demônio, o que vai ter de ancião da CCB, com gelzinho, cabelinho pra trás, esticadinho, de terninho e gravata, com uma cara de vergonha tão grande, não tá escrito. Porque foram omissos, não buscaram o conhecimento de Deus, não buscaram a instrução da palavra de Deus, né? Ao invés de apacentar o povo, eles bateram no povo. Eles perseguiram as pessoas. Eles decretaram morte na vida de pessoas. E quando eles não poderiam pegar com a própria mão e esganar, eles desejavam a morte, rogando praga da tribuna. Ah, eu não posso colocar minha mão, eu estou no Brasil. Se fosse lá no Estado Islâmico, tinham feito com a própria mão. Mas como não é, eles rogam praga, porque não pode pôr a mão. Pode ter certeza, irmão. Se fosse permitido, eles mesmos tinham colocado a mão em muita gente. Tinha um grupinho lá de justiceiro. Ó, esse aqui não concorda com nós, enforca. Eu não tenho sombra de dúvida, porque eles iam acreditar que iam estar fazendo um serviço para Deus. Não tem diferença nenhuma daqueles lunáticos
lá do Estado Islâmico. Não tem diferença nenhuma. O fanatismo, gente, é perigosíssimo. Perigosíssimo. É mole o que é mais, rapaz. Mas nós vamos estar lá naquele dia. A Bíblia fala que os justos julgarão os injustos. Nós vamos estar lá naquele dia. E eu desejaria ver esses homens aqui, enquanto estão com vida, se arrependendo. O arrependimento vindo a público é uma forma dele tentar reparar os danos que eles causaram. É uma forma de reparar. Você tira aquilo que está na cabeça da pessoa quando você mostra para ela que você errou. A sua palavra perde o peso. E perdendo o peso, a praga que está na cabeça da pessoa, ela cai. Vai caçar o que fazer, Wagner. Aqui, ó. Esse canal foi aberto para falar da congregação cristã no Brasil. Eu sei que você é um lunático, idólatra, que está aí todo se mordendo porque a tua seita está apanhando e está apanhando da verdade. Está apanhando da verdade. E você quer que eu desvie da CCB e vá falar... Esse canal é para falar só da CCB. O meu nome aí é CCB Sem Censura. Vou falar só da CCB. Se você não gosta, vai embora. Vai pro canal da CCB, que lá eles não deixam você nem fazer comentário. Essa seita, né, autoritária, não deixa vocês nem comentar. Esse canal é pra falar da tua seita, meu querido. E você é um idólatra que você não gosta do meu canal, mas por paixão à denominação, você tá aqui, tentando de alguma forma me parar ou fazer com que eu volte atrás. Você não vai fazer eu parar, não. São comentários de fanático igual o seu, é o que me faz falar mais ainda. Falar de outra igreja? Falar de outra igreja nenhuma. Não conheço nada dessas igrejas, não sei nada. Essa daqui eu conheço por dentro. Eu sei onde está a raiz dessa igreja. Eu sei até onde vai a raiz. Eu sei até quantas raízes tem essa seita. Esse é o meu foco e dele eu não desvio. Eu vou parar daqui com o dia que não tiver jeito. Que eu só vou sair daqui quando for arrancado daqui. Simples assim. Enquanto isso, meu querido, aguenta. Aguenta que vocês vão apanhar. Vão apanhar da verdade. O problema é se eu estivesse falando tudo isso que eu falo e fosse mentira. Aí o problema era meu. Mas como tudo que eu falo aqui é a verdade, você tem que engolir. Você deveria, na verdade, se arrepender. Fala, não, eu não gosto do Josafá, mas tá difícil, porque tudo que ele fala é verdade. É a verdade. A prova disso, os anciãos estão tentando se corrigir. Estão tentando. Porque sabem que é verdade. Não tem um CCBano, 14 anos que eu tô aqui, não tem um que conseguiu entrar aqui e falar assim, não, tudo que o Josafá tá falando é mentira. Não tem um. E por isso eu tô aqui, até o dia de hoje. E o canal vai só crescendo. Por quê? Porque é verdade. Vai falar das outras igrejas. Sai daqui, seu infantil. Não tem argumento para poder debater comigo? Vem com essas lorotas. Vocês não perceberam que nenhum desses argumentos funciona mais comigo? Eu tô pensando aqui, gente, sério, se eu vou continuar essa live aqui ou se eu deixo pra amanhã para poder seguir. Ah, vai encher o saco de outro, vem com essas lorotas. Para conhecer tem que... É só você nascer aí dentro. Eu conheço todos os tópicos de ensinamento, a prática, os ensinamentos. Ou você acha que eu estou falando da imundícia que tem lá dentro escondido? Aquilo é outra coisa. Eu conheço todas as crenças, todos os ensinamentos, todos os tópicos, toda a crença oral da CCB, o que eles inventam, eu conheço tudo. E você sabe que eu conheço tudo. Tem alguma coisa que eu estou falando aqui que está fora do que vocês vivem? Enche o saco de outro. Aqui você só apanha. Cada comentário que você faz, meu amigo, você só está ajudando a descer o porrete nessa seita. Deveria ficar quieto e ir embora, já que não aguenta me ouvir. Vai abrir um canal de hino, vai lá ouvir um hino da CCB, vai lá tomar sua droga, para ver se você acalma.
Ai, gente, eu tô falando sério. Isso aqui estressa a gente, rapaz. Estressa. Tá? Você vê cada maluquice. Dá até medo quando você abre esses tópicos de ensinamento da CB. Você abre aqui e fala, meu Deus do céu, o que vai vir daqui? Gente da glória. E esse povo, eles dizem que estão na graça de Deus, gente. Eles falam que esse é o caminho do céu, que eles são a igreja que mais se aproxima da igreja primitiva. Olha quanta mentira que esses homens falam. Eu sei, Cláudio, não vale mesmo a saúde, Cláudio, mas não tem como. Qualquer pessoa com um pingo de amor no coração, ele não consegue ficar sem se indignar. Não tem como, Cláudio, você não ficar indignado. Sabe por quê? Eu começo a pensar nas pessoas. Eu falo porque antes de eu vir aqui para esse canal, quando não tinha canal, eu ia nas casas buscar, visitar, tentar consolar as almas que eram destruídas pela CCB. Eu vi cada coisa. Você teve casa que eles não queriam nem deixar eu entrar só por saber que eu era da CCB. De tão traumatizado que a família ficou com esses malucos dessa seita, que joga praga no próprio povo, que deseja o mal das próprias pessoas. Baseado em que lugar da Bíblia eles fazem isso? Meu Deus, gente do céu, esses tópicos aqui, como é que não tem? São covardes. Como é que não tem ninguém que possa levantar lá no meio e falar, para com isso, irmão, isso não tem nada a ver com palavra de Deus. Eu estou aqui com um tópico aqui de ensinamento, 22 tópicos de ensinamento, só lambança, nem criança escreve tanta bobagem que nem esses homens estão aqui escrevendo, nem criança. Não tem nada sobre evangelho. Nada sobre a propagação do reino de Deus. Não fala nada sobre a morte, a cruz, de levar a palavra. Não fala nada. Só fala asneira e idiotices. Asneira. Quantos hinos vai ter que cantar? A gente toca de pé ou a gente toca sentado? A gente vai... Como é que é? Quanto tempo dura um funeral? O culto de funeral? Quanto tempo? Aí eles vão querer se meter aqui em inseminação artificial. Inseminação. Por que vocês estão se enfiando nisso? Meu Deus, gente. Eu não tenho Gente, o espírito maligno tá nítido. É quem governa essa igreja. As pessoas, olham pro povo para falar, não, Josafá, não pode ser o espírito maligno. Eu conheço gente boa. Não, essas gente são vítimas. Essas pessoas são coitadas, cegas, mortas, que estão lá dentro. Não é nisso que você olha. Você olha no que eles produzem de regra, de ensinamento, de conduta. É nos ensinamentos que você vai entender quem é que governa a igreja. É nos ensinamentos. Eu não estou falando do povo. Esse povo são coitados. Povo ignorante, que não lê Bíblia, que não tem noção nenhuma do que é evangelho, não sabe o que é graça, não sabe o que é obra de Deus. Você passar 40 anos numa igreja e você não entender o sacrifício de Jesus na cruz. Tem gente que nunca chorou ouvindo a história de Jesus aí na congregação, nunca. Quando ele lê a passagem de Jesus morto, ele não sente nada, é a prova de que está morto. São frequentadores do templo, só isso. Não tem diferença alguma dessas pessoas para quem está no Umbanda, para quem está na feitiçaria, para quem está no espiritismo, para quem está lá naquelas outras crenças lá do hinduísmo. Não tem diferença nenhuma. Por que não tem diferença? Porque são mortos, para Deus estão todos mortos. A diferença só é uma: aquele que de fato crê no evangelho, esse recebe a vida. Essa igreja não produz vivos, ela apenas cria uma falsa esperança, ou um falso sentimento de que eles estão salvos. É falso, e eles vivem dormindo a vida.